Fala, povo abençoado, bem-vindo ao nosso Pod 7. Eu sou o pastor Ronaldo Andrade e hoje nós vamos estar falando aqui sobre um tema que acredito que vai te ajudar bastante. E esse tema fala sobre secando a fonte que alimenta o seu inimigo. Se prepare para ouvir essa mensagem, prepara lá o seu café, prepara lá o seu fone de ouvido e bora com a gente ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Dando sequência aqui, eu vou ler um texto bíblico que se encontra em 2 Reis, no capítulo 20, versículo 20, onde vai dar base para aquilo que Deus quer falar com a gente no dia de hoje. Então, vem comigo. Em 2 Reis, capítulo 20, versículo 20, a Bíblia diz assim, aos demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude, e do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Então, olha que interessante. Houve um período em que Deus deu paz sobre o reinado do rei Ezequias. E nesse período que ele tem paz, ele não se acomodou. Às vezes a gente não percebe ou não entende as estações que Deus traz diante de nós. Aquelas estações que Deus te inclui, ou seja, envolve você, a sua vida e em tudo aquilo que está à sua volta. Quando Ezequias percebe que Deus dá paz, ele então busca conselho com o pessoal do seu reino, e ali ele decide que a qualquer momento ele poderia ser atacado pelo exército do rei da Síria. Ele está bem localizado em um lugar próximo a uma fonte chamada a fonte Gion. É ali que abastece toda a cidade de Jerusalém. É através daquela fonte que brota sua água que abastece toda a cidade. Então ele pensa, se o inimigo vir e sitiar a nossa cidade, com certeza eles vão ter água para sustentá-lo, água para manter o seu exército e seus animais. Então, estrategicamente, ele separa algumas equipes, planeja, e as equipes começam, então, a partir de uma fenda natural da rocha. Eles começam a escavar um túnel, e esse túnel será escavado numa profundidade de 533 metros, para que a água daquela fonte ela venha desaguar ali exatamente dentro da cidade. Todos que estão trabalhando de uma forma segura, de uma forma que eles não deixam o inimigo perceber. Logo depois que eles estão trabalhando, isso está acontecendo em cerca de 701 a.C., quando aqui nós temos o relato desse túnel que foi descoberto desde 1837. Esse túnel que ali já está agora hoje bem sendo até visitado em Jerusalém, existe lá até hoje. Foi uma obra gigantesca, fenomenal, uma obra que Ezequias construiu que favorece a cidade até o dia de hoje. Até hoje, Jerusalém ele é abastecido e sustentado pela água dessa fonte. E quando as equipes estão ali indo em direção à cidade, trazendo a água para dentro da cidade, tem uma outra equipe vindo da cidade para se encontrar com a outra equipe que escavava do outro lado. Exatamente em determinado ponto, eles se encontram. E nesse momento que essas equipes se encontram, a gente presencia realmente a mão de Deus para prosperar todo o intento. Quando eles estão prosperando nesse intento, eles se encontram e sem nenhuma tecnologia, sem radar, sem uma sonda, eles vão se encontrar. No momento que se encontram, eles vão deixar na parede daquele túnel uma inscrição escrito Siloé. É exatamente onde depois, em João capítulo 9, ali nós vamos ouvir falar sobre o tanque de Siloé, que recebia a água vinda da fonte de Gion, exatamente desaguando ali em Jerusalém. Mas o que eu quero dizer com esse texto é que Ezequias, ele toma essa atitude de se proteger de uma forma preventiva, fechando a fonte. Ele elimina a fonte lá fora, a fonte é fechada,
e a água vai somente para dentro da cidade. Se o inimigo ali sitiar a cidade, eles não terão como se abastecer. O que acontece é que nisso aprendemos uma grande lição. A palavra de Deus vai nos orientar que nós precisamos fechar as fontes que alimentam nosso inimigo. Nós precisamos tirar essa munição que a vida inteira estamos dando. Ou seja, quando você está apresentando diante de uma acusação, diante de uma ofensa, você retribui com outra ofensa. É tudo que o seu inimigo precisa para fazer você parar, para te desanimar, para tirar a sua paz e a sua alegria. Então o teu medo alimenta o seu inimigo, sabe? A sua murmuração alimenta o seu inimigo. Quando você não entende a sua exposição, ou seja, você está se expondo, e isso está também alimentando o seu inimigo. Fecha a fonte. Um dia Sansão, capturando 300 raposas, ele faz 150 pares de raposa. E ali o que acontece? Ele pega essas raposas, com tocha amarrada em suas caudas, ele acaba com toda a lavoura, toda a colheita dos filisteus. Sansão, ele elimina o campo do trigo, da oliveira e também a vinha, tirando tudo aquilo que deixava o inimigo mais forte, alegre e abastecido. Ele vai exatamente na fonte, aonde dava força e poder para o seu inimigo. Aprenda essa lição. Não dê munição para o seu inimigo. Vigia. Então, elimine isso, tudo aquilo que abastece o seu inimigo. Feche essa fonte hoje, porque Deus quer ver você prosperar em todo o seu caminho. Espero que Deus tenha falado contigo nessa mensagem. Semana que vem tem mais, então não esquece, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like e, tocando Deus em seu coração, abençoe essa obra. Segue aqui o nosso QR Code, abençoe essa obra e que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.